Fala galera, Edu Oliver aqui, sejam muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas, segunda-feira, iniciando, segunda-feira mais preguiçosinha, mas graças a Deus estamos aqui, vamos dar sequência aí falando de muito futebol para vocês. Hoje estou tendo a honra de receber um amigo que está aqui do meu lado, aqui, o Clau, tá? Inclusive amigo do Sérgio lá do marketing do Corinthians, uma pessoa sensacional, um grande abraço aí ao Sérgio, a todos do Corinthians, Augusto Melo, nosso amigo. Então a gente vai falar aí um pouquinho dessa participação que tivemos aí no sábado ao lado dessas pessoas maravilhosas aí, que vai ser o nosso primeiro tema agora do programa, mas queria aqui iniciar falando aqui com o meu amigo que veio hoje aqui para poder acompanhar um pouquinho aí do nosso trabalho, do nosso programa, e seja muito bem-vindo, e ele está aqui do meu lado, o Clau. Vamos dar sequência aí no programa falando não do futebol ainda, né? Porque o Corinthians venceu, finalmente o Corinthians venceu trouxe, alegria, esperança ao torcedor, aquela sensação de que, como os jogadores fazem, quando demoram para fazer gol, sai zica, E que seja daqui para frente uma atitude diferente dessa equipe, Já vinha jogado bem contra o Flamengo, tinha feito um bom jogo. Depois saiu para jogar contra o Argentino Júnior, que poderia ter até vencido, mas acabou não vencendo. E ontem, no segundo tempo, principalmente, fez uma partida consistente. Sofreu um pouquinho no primeiro, Sofreu bastante, deu mais Fluminense do que Corinthians. Fluminense foi melhor, mas quem criou as oportunidades mesmo foi o Corinthians, que independente de ter jogado bem o segundo tempo ou não, acho que a vitória era fundamental para dar um ânimo a esses jogadores, para resgatar a autoestima de novo e para ter o seu torcedor do seu lado, que é a maior razão de tudo isso acontecer, a fiel torcida do Corinthians, que apoia e vai apoiar o clube independente de qualquer situação, mas essa vitória foi importante para todo mundo, para o Vanderlei Luxemburgo, que também vinha pressionado, para os jogadores que vinham sendo cobrados, para a torcida que não aguentava mais essa coisa de ver a equipe não conseguindo jogar bola, então foi bom para todo mundo. O Corinthians ainda está longe de chegar no patamar ideal como está aí hoje o Palmeiras, podemos dizer até o Atlético Mineiro, que agora começou a se encontrar novamente, o próprio Flamengo, que com o Sampaoli vai, mas não vai, mas não vai, mas o Corinthians eu tenho certeza que vai chegar lá, e principalmente depois de julho, quando a janela de transferência abrir e o clube conseguir fazer as contratações. Se é que vão fazer as contratações, Porque não adianta trazer 10 jogadores que não vale por 2, tem que ser contratações pontuais. Jogadores que venham para vestir a camisa do Corinthians e que traga a esperança ao torcedor corintiano da equipe competir de igual para igual com qualquer equipe desse país. Porque o Corinthians bem, meu irmão, ninguém segura. Mas falamos já aqui um pouquinho na abertura do Corinthians e o nosso primeiro tema hoje é o Corinthians, mas é lá no Parque São Jorge, onde eu estive no sábado presente. Foi um churrasco lá oferecido pelo Augusto Melo, campanha eleitoral no Corinthians já está todo vapor, E o Augusto Melo se fazendo presente, precisa se fazer presente dentro do clube para que ele possa conquistar os votos dele, que as pessoas possam conhecer as suas propostas. Então, a política no Corinthians é isso, é o Augusto Melo que faz lá o seu churrasco, na semana seguinte é o pessoal da situação, seu André Negão, seu Duílio, seu Mário Gobi, seu Ronaldo Giovanelli, toda essa patota aí que nós sabemos. E tá aí as imagens no sábado. Ali tá o Sérgio. Volta ali para mim rapidinho, Eric, isso. Tá ali de camiseta preta ali o Sérgio, do marketing do Corinthians, que é o amigo do Clau, que tá aqui do meu lado hoje acompanhando o nosso programa. Então um abraço ao Sérgio lá do marketing do Corinthians e ali do lado dele do Augusto Melo. Pode passar as próximas, Eric, por favor. Tem algumas fotos aí para vocês acompanharem. Tá aí, a Vanilba, da Chapa 05 também, uma pessoa sensacional, que me recebeu com muito carinho lá e também apoia o Augusto Melo. Então a Chapa 05 ali, a Vanilba, o Augusto Melo e eu do lado dele. E tem outras fotos aí. Pode ir passando, diretor, por favor. Tá aí, o pessoal da Chapa 05 também. Me trataram com muito carinho lá, muita gratidão pela forma que eu fui recebido lá pelo pessoal da Chapa 05, pelo Augusto Melo, então nem se fala, que sempre me recebe muito bem. Tá aí o seu Flávio Adalto, que é ex-dirigente do Corinthians,
teve passagem aí como diretor do Corinthians, apoiando o Augusto Melo. Estava ali também dando um carinho pra gente. Tem até uma foto aí do Adalto do lado do Augusto Melo, que mostra ali o Adalto dando esse apoio e declarando aí apoio ao Augusto Melo, que está tendo muita força dentro do Corinthians, e tenho certeza que em novembro isso vai acontecer, o Augusto Melo vai vir a ser o novo presidente do Corinthians. Tá aí, ó, Augusto Melo, o Flávio Adalto e do lado ali o Vila, para quem, torcedor corintiano, principalmente da camisa 12 ali, conhece, né? Um dos primeiros fundadores aí da história da camisa 12, o Vila, um senhor sensacional e um cara incrível, maravilhoso, que está ali também declarando apoio ao Augusto Melo, e o pessoal da chapa lá da 90 lá também que apoiam o Augusto Melo. Então, a gente preparou até um vídeo aí, tem um vídeo, o Augusto Melo deu uma palhinha para falar com você, torcedor, e com o público aí que acompanha o programa Voz das Arquibancadas. Tem o Augusto Melo falando e depois tem também a Vanilba lá que nos presenteou, deu um carinho enorme pra gente. A gente vai colocar agora para vocês aí acompanhar um pouquinho do que o Augusto Melo falou, ele que estava rouco pra caramba lá, e ele falou um pouquinho aí, acompanha o que o Augusto Melo falou. Fala galera, Edu Oliveira aqui, diretamente do Parque São Jorge, ó quem tá do lado aqui, ó, a Fera. Hoje, sabadão, estamos aqui reunidos, né, eleições do Corinthians se aproximando, e a gente vindo aí para dar esse apoio pro nosso o nosso amigo Augusto Melo, que vai dar uma palhinha aí para vocês. Obrigado, Edu, obrigado pela presença, galera do Corinthians, segue esse moço, futuro brilhante, independente de qualquer coisa, que é o bem do Corinthians. Desculpa pela voz aí, mas estamos juntos, nos ajude nessa eleição difícil, conto com vocês. Obrigado pela presença, Edu. Vai Corinthians mais forte. Vai Corinthians mais forte. Tá aqui, ó, rouco, né? Conversa com todo mundo, fala com todo mundo. Isso aqui, ó, simplicidade pura. Se Deus quiser, Augusto Melo aí, futuro presidente do Corinthians em novembro. E tem o apoio nosso e da Voz das Arquibancadas. Para um Corinthians mais forte e muito melhor. Para um Corinthians mais forte e muito melhor sempre. Tamo junto, meu amigo. Um abraço. Fala, galera. Edu Oliveira aqui, diretamente da Voz das Arquibancadas, hoje no Parque São Jorge, né? Tive o prazer de conhecer aqui a Vanilba, da Chapa 05, pessoal bacana, que também apoia o Augusto Melo, e hoje puderam me mostrar um pouquinho desse trabalho e do projeto do que é a Chapa 05, né, Vanilba? Edu, obrigada, pessoal, né? Obrigada pela presença do Edu aqui, para ver realmente as nossas condições, né? Por que nós estamos querendo mudar algumas coisas, melhorar bastante coisas. Eu agradeço Edu, e até trouxe uma lembrancinha para ele aqui, vou ganhar presente aqui, ó. Vou ganhar presente. Vamos ver se ele gosta. Não, já vamos, já gostei. Todo presente é bem-vindo, né? Só não pode ser nada do Palmeiras. Não, você vai gostar. Aqui, ó, vamos ver aqui. Tá até bem embrulhadinho. Opa! Ó, vai tirando aí. Vou tirando aqui, hein, mostrar aí pra vocês. Presente a gente já mostra agora, né? Vou mostrar aí pro torcedor, nem sei o que é. Aqui, ó, segura aqui o papel. Ah, olha aqui, ó. Parquinho do... Ó, vai Corinthians aí, ó. Presente do pessoal da Chapa 05. Obrigado, viu, Vanilba? Obrigado, de coração. O pessoal que acompanha o Edu é um cara maravilhoso. Já gostava dele, né? Tantos vídeos dele, o pessoal de lá as meninas lá que você trabalha bastante lá. O pessoal da TV São Caetano. Exatamente. Acompanham bastante. E aqui é uma lembrancinha pra você colocar linda, lá na sua mesa. Já gostei. Isso aqui é fabricação, ó, antiga, isso é coisa de família, e vai tá? ser guardado com muito carinho. Obrigada. Obrigado vocês, obrigado aí Chapa 05, pessoal, isso aí, todo gente. Mundo aí que acompanha a Voz das Arquibancadas. Um grande abraço a todos, tamo junto e até segunda-feira na Voz das Arquibancadas, hein? Tá aí, ó, Vanilba, grande Vanilba, um abraço a todos vocês da Chapa 05, o presente ali que ela me deu, o barquinho que já está guardado com o maior carinho lá em casa. Obrigado a todos vocês da Chapa 05, pessoas maravilhosas, o Cook também, um abraço ao Cook, que faz parte lá também da Chapa 05, o Cook que é um cara que tem o maior arcevo da história do Corinthians, está na mão do Cook. Gols que nem o próprio clube tem, o Cook tem. O Cook que logo a gente vai trazer ele aí também para participar do nosso programa, para ele poder contar um pouquinho da história dele. Então um abraço ao Cook, a todos da Chapa 05 e um beijo grande para você, Vanilba, que me recebeu com muito carinho.
E eu só esqueci o nome do rapaz lá que estava com a gente o tempo todo lá, Vanilba, que tirou foto comigo lá na piscina. Perdão, não me recordo mesmo o nome do rapaz lá, mas um abraço aí a todos vocês da Chapa 05, que me receberam muito bem e que me deram todo esse carinho lá do lado do Augusto Melo. Obrigado de coração. Agora vamos dar sequência aí no programa. Antes de começarmos a falar da Série A, nós vamos começar pela Série B, né? Que nós sempre falamos aí dos jogos da Série B. Série B que é um campeonato à parte aí, sensacional. Geralmente, em determinados momentos, muito mais disputado do que o da Série A, porque chega em determinadas rodadas que o campeonato da Série A sempre está definido e a Série B até as últimas rodadas é pegando fogo, tanto para quem vai subir ou para quem vai cair. Então a gente sempre dá esse carinho muito grande aqui para o Campeonato Brasileiro da Série B. E nós vamos mostrar agora para vocês os resultados e na sequência a classificação. E a Ponte Preta que finalmente em Ponte conseguiu ganhar, saiu ali da zona da confusão e deu um salto ali na tabela. Começamos pelos jogos aí do sábado. Sábado que tivemos aí Ituano 3, Londrina 1. CRB 1, Juventude 2, Juventude que começou mal pra caramba a Série B, e agora o Juventude se recuperando, ganhando jogos, então o Juventude vai dar trabalho aí nessa Série B. Se continuar nessa sequência, tem grandes possibilidades de voltar aí o ano que vem para a Série A. Avaí 1, Vitória 1, esse Vitória que é líder, né, da Série B, que se sustentou ali na liderança, e o Vitória que vem fazendo uma boa campanha, tá ali na liderança, daqui a pouquinho a gente mostra para vocês aí a classificação. Jogou contra o Avaí fora de casa e conseguiu um bom resultado, porque não é fácil enfrentar o Avaí lá na ressacada, né? E aí o Atlético Goianiense, que vem fazendo também uma boa Série B, enfrentou o Botafogo de São Paulo, que vem surpreendendo, uma grande surpresa o Botafogo, fazendo grandes jogos, e enfrentou o Atlético que está ali, ó, dentro do G4. Então o Atlético Goianiense, que vem forte para também tentar conquistar uma vaga aí o ano que vem na Série A, o Botafogo foi lá e jogou de igual para igual, e esse mesmo Botafogo que está ali, ó, dentro, praticamente dentro do G4, e também tem chance aí de ser mais um paulista, quem sabe o ano que vem disputando o Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino tá bem, o Botafogo tá bem, de repente a gente vai ter um mini Campeonato Paulista aí no Brasileirão ano que vem, quem sabe? Torço muito para os times da capital. Aí virando a página já nos jogos do domingo, tá lá, ó, a Ponte Preta, que eu sempre falo, tem um carinho muito grande pela Ponte, gosto da Ponte, foi campeã da Série A2 aí do Campeonato Paulista, fez uma campanha sensacional, conquistou o título, voltou à Série A, onde é o lugar da Ponte. Não poderia começar uma Série B tão mal como a Ponte vinha vindo, de várias sequências de empate, graças a Deus não era derrotas, né? Mas sequências de empate que afundou a Ponte lá na zona do rebaixamento. Só que com essa vitória sobre o Vila Nova, a equipe sai da zona do rebaixamento, dá um salto na tabela e começa aí a demonstrar forças para quem sabe, de repente também o ano que vem aí poder, quem sabe, ver a Ponte de volta também na Série A do Campeonato Brasileiro, assim como ela voltou no Paulista. Torço muito para ver a Ponte de volta na elite do futebol, porque de Campinas, para mim, é o maior de Campinas. Ah, o Guarani é campeão brasileiro, mas ó, nem... Para mim, não chega nem perto da Ponte, tenho muito carinho pela Ponte, a maior torcida e é o maior de Campinas, com certeza. Agora a torcida do Guarani, que fique brava aí. Mas mudando de assunto, virando ali, ó, descendo na sequência, o Mirassol venceu o Criciúma 1-0, né? O Criciúma também que está fazendo uma boa Série B. O Mirassol ganhou, jogando em casa ali, venceu por 1-0. E ali, a maior, eu não diria surpresa, né? Porque o Novo Horizontino vem fazendo uma boa Série B, já tinha feito um bom Campeonato Paulista também. Novo Horizontino que vem se reestruturando aí e é um dos que estão ali coladinho no G4. Venceu com autoridade o Ceará por 3-0. E aí eu sempre falo isso, né? Quantas equipes vão lá no Ceará e enfia 3 no Ceará? Não importa que o Ceará está na Série B, mas sempre muito difícil jogar contra a equipe do Ceará e principalmente uma equipe do interior de São Paulo ir lá e ganhar por 3-0 não é para qualquer um. Então parabéns ao Novo Horizontino, ganhou com autoridade e fez 3-0 aí no Ceará fora de casa. E aí o Sport Recife, né, que é o que eu falo lá desde o começo, que para mim é um dos que já subiu. O Sport tem um baita time, um baita elenco. Eu sempre vou me recordar do jogo contra o São Paulo. Quem viu o São Paulo ganhar do Sport de 2-0 e não assistiu o jogo, só viu o resultado, falou, o São Paulo foi favorito. Cara, favorito nada, o Sport mandou no jogo, foi pra cima, perdeu uma porrada de gol contra o São Paulo e depois da expulsão acabou sendo castigado e o São Paulo conseguiu fazer os 2-0. Mas o Sport mandou no jogo e vem mandando na Série B.
Tá? O Sport aí que até perdeu na última rodada, mas logo na sequência já se recupera fazendo 4-1 no Lanterninha ABC. Mas o Sport é um dos que vão subir, assim como eu disse que o Curitiba disse isso na quarta rodada, é um dos que vão cair, vocês me cobrem. O Sport na Série A o ano que vem e o Curitiba rebaixado no Campeonato Brasileiro. E ali para finalizar, Tombense e Guarani, 1-1. Guarani que vinha bem também ali, estava colado no G4, com esse empate aí se afastou um pouquinho. Esses foram os resultados dos jogos da Série B. E aí tem a classificação, o diretor vai colocar pra gente, está aí na tela, ó. O Vitória da Bahia com 19 pontos em 9 jogos, com 6 vitórias, lidera a Série B, seguido pelo Novo Horizontino aí, ó, grande Novo Horizontino, que venceu o Ceará por 3-0, colou na segunda colocação ali, com 17 pontos, seguido do Vila Nova e do Criciúma também com os mesmos 17 pontos, e na sequência o Mirassol. Olha quantos times paulistas, cara, do interior. Novo Horizontino, Mirassol e Botafogo. Já pensou 3 paulistas aí no Campeonato Brasileiro e torcendo muito pra Ponte, né? Também chegar nessa daí, mas quem tá mais perto ali até o momento é o Guarani. Já pensou 4 times paulistas aí no Campeonato Brasileiro? Seria sensacional, né? Não acredito que isso vai acontecer, porque uma das vagas, como falei, acredito que vai ser do Sport. Mas os times paulistas estão bem, que ali vem depois o Mirassol com 16 pontos, o Botafogo com 16, o Atlético Goianiense também com 16 pontos, deu uma estacionada com esse empate, o Guarani com 15, o Sport com 14 pontos, mas reparem ali que o Sport tem 4 vitórias e 7 jogos. O líder tem 9 jogos, o Sport que começou a Série B devido aos jogos que o Sport estava envolvido e outras competições, o Sport demorou para iniciar a Série B, então por isso que ele está com esse número de jogos a menos. Então suponhamos ali que esses 2 jogos a menos do Sport, o Sport vence ali mais 2 partidas, quem está na liderança do Campeonato Brasileiro é o Sport, meu irmão. E o Sport vai chegar. E ali depois o Ceará na 10ª colocação com 13 e virando a página na 11ª o Juventude, que se recuperou, começou muito mal a Série B. Juventude começou mal, estava na zona do rebaixamento e agora o Juventude consegue emplacar uma sequência de bons resultados e já dá um salto lá para a 11ª posição com 12 pontos ganhos. Seguido de Ituano com 10, Londrina com 10 e a Ponte Preta com 10, na 14ª colocação. A Ponte Preta que só tinha uma vitória no campeonato e foi de extrema importância essa vitória contra o Vila Nova, que fez a equipe sair da zona do rebaixamento e respirar na Série B. E que possa agora a Ponte conseguir emplacar aí uma sequência de bons resultados para que a gente possa ver a Ponte lá em cima. Depois a Chapecoense com 9 pontos, o Sampaio com 9, o Avaí com 8, já na zona de rebaixamento ali, o Avaí com 8 pontos, seguido da Tombense, do CRB e do ABC. Essa é a tabela da Série B, os jogos da Série B. E como falei, acompanha a Série B que está sensacional, os jogos pegando fogo. E vale muito a pena ficar de olho na Série B e ver o que vai acontecer aí no ano que vem. Mas ainda tem muito campeonato pela frente e muita coisa nisso aí pode mudar. E agora, emendando já, vamos falar de Campeonato Brasileiro, que é o nosso próximo tema aqui, né? Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar os resultados para vocês também, a classificação do Campeonato Brasileiro. E na sequência a gente já volta para falar do Corinthians, os melhores momentos desse jogo. Tem entrevista do Luxemburgo, tudo mais. Mas vamos acompanhar os resultados aí do sábado. Atlético Paranaense 1, Grêmio 2, o Atlético Paranaense, que é muito forte dentro de casa, acabou sendo aí surpreendido pelo Grêmio. Jogaço, né? Para quem assistiu ali, foi um grande jogo, o Grêmio mostrando força e reação, vencendo o Atlético lá. Pouquíssimos times vão na Arena da Baixada e vencem o Atlético. Pra você ter ideia, eu acho que o São Paulo venceu lá uma vez só, até hoje. É o único dos poucos times que nunca tinha vencido lá na Arena da Baixada, que conseguiu quebrar o tabu nesses últimos anos, venceu uma vez lá. Mas é muito difícil e o Grêmio foi lá e venceu bem. Depois o Fortaleza, cara, que campanha desse cara chamado Vojvoda, né? Esse cara é sensacional, um baita técnico, invicto na Sul-Americana lá, líder absoluto do seu grupo, bem no Campeonato Brasileiro, vence o Vasco da Gama, que começou muito bem, eu até elogiava muito aqui os primeiros jogos do Vasco no Brasileiro, porque o Vasco fez boas partidas, tomou gols bobos até no final do jogo, que resultou o Vasco a ficar cedendo empates ali, e o Vasco que se encontra lá embaixo agora, praticamente na zona do rebaixamento.
não consegue reagir, começou muito bem, mas não conseguiu ser páreo para o Fortaleza, que venceu por 2-0 e continua fazendo um grande ano aí de 2023, iniciou com o pé direito Fortaleza, e é um dos clubes que vai brigar com certeza aí pela próxima Libertadores, porque o Fortaleza vai brigar lá em cima. E ali o Flamengo e o Cruzeiro, né, que é a maior decepção, a torcida do Flamengo protestando, muita gente já insatisfeita lá com o Sampaoli que semana passada eu até mostrei aqui, veio a público e questionou, né, que o condicionamento físico do time dele, meio que jogou no ar que os jogadores não estão correndo e não estão dando aquilo que ele espera. Então o Sampaoli que já começou aí ter problema e não sei não, hein? Não sei não, a gente viu o Rogério Ceni cair, a gente viu outros treinadores caírem lá no Flamengo, o próprio Dorival caiu, e olha que o Dorival ganhou até título no Flamengo. Caiu, então não sei se o Sampaoli vai ter peito de segurar não, porque lá no Flamengo eu não sei o que acontece, mas o Flamengo não consegue encantar e mostrar um grande futebol. Empatou com o Cruzeiro e a torcida protestou, e vamos ver até quando o Sampaoli vai permanecer lá. Quero ver se o Flamengo cai fora aí da Libertadores, se o Sampaoli vai segurar e se a diretoria do Flamengo principalmente vai ter peito de bancar ele. E aí na sequência ali o Cuiabá 1, Curitiba 1, e o jogo do São Paulo 2-1. E aí os caras vão falar de novo, pô, o Edu tá pegando no pé do São Paulo. Não é, cara. Eu assisti esse jogo entre São Paulo e Goiás. Cara, o Goiás mandou no primeiro tempo. A gente vai mostrar depois aí os melhores momentos desse jogo também para vocês, na sequência, mas o Goiás mandou no primeiro tempo, era para o Goiás ter saído com um placar muito maior do que foi 1-0, e aí o goleiro de São Paulo pegou demais, esse moleque aí pega muita bola, o Rafael. Cara, que goleiraço, fez grandes defesas, mas o São Paulo depois ali conseguiu reagir e virou a partida contra o Goiás, mas foi um resultado, para mim, injusto, porque o Goiás não merecia ter perdido esse jogo. E aí os jogos do domingo já agora. Tá lá, Corinthians, né? Finalmente, Corinthians. E aí, Cláudio, gostou? Ótimo. Aí, o Cláudio tá aqui do meu lado, né? Já tava na hora. Já tava na hora, exatamente, meu amigo. Ganhou aí 2-0 Corinthians em cima do Fluminense. Para tirar o peso, aquela coisa de sai zica, né, como os jogadores e a torcida gosta de falar. E vamos ver agora qual vai ser a postura desse time jogando lá contra o Del Valle e principalmente na volta contra o Atlético Mineiro, porque o Fluminense é uma das melhores equipes hoje do Campeonato Brasileiro. E aí o Corinthians ganhando da forma que ganhou do Fluminense, 2-0, é o que o Corinthians no mínimo precisa para levar para os pênaltis contra o Atlético Mineiro. No mínimo. E essa equipe voltando a se encontrar, jogando como jogou o segundo tempo, com raça, com garra, com disposição, pode sim muito bem aí bater de frente com o Atlético e quem sabe aí se classificar na Copa do Brasil. Torcedor corintiano voltou a ter esperança? Voltou. E tem que ter esperança, porque o corintiano precisa acreditar sempre que o Corinthians vai melhorar. Mas não dá para achar que agora já está tudo perfeito. Muito pelo contrário. Tem muita coisa para acertar dentro desse elenco, mas eu tenho certeza que o Luxemburgo vai conseguir fazer essa equipe caminhar. Luxemburgo que eu critiquei e que elogio muito, mas critiquei na semana passada porque acho que ele deveria ter entrado com o Wesley, deveria ter ido para cima do Argentino Júnior, estava com um jogador a mais e era grande a oportunidade que o Corinthians tinha ali de ganhar na Libertadores. Mas não fez. Mas ontem o time já mostrou uma outra cara e parece que começou a entrar o método Vanderlei Luxemburgo. Assim espero. A gente já volta aí para falar do Corinthians, para mostrar os melhores momentos, só vamos finalizar ali os resultados para a gente já emendar o Corinthians aí na sequência. Internacional 2, Bahia 0, Bahia que é um sério candidato a cair, voltou e vai cair porque o Bahia, cara, eu não sei o que acontece com essa equipe do Bahia, ela é capaz de fazer um baita jogo com o Flamengo lá na Bahia, 3-2, um jogão, e depois fora de casa não consegue emplacar nem empates, e o Bahia corre aí, ó, sério risco de ser mais um dos que vão cair. Não tem time para cair, o Bahia tem um bom time, eu acho que tem times piores que o Bahia, mas se o Bahia não reagir, a gente sabe como que é o campeonato, né? E aí aquele famoso Bavi que todo mundo espera há muitos anos aí, talvez não aconteça, né? O Vitória suba e o Bahia caia de novo. Mas vamos ver, tem muito campeonato pela frente. E ali o Santos, né? Que perdeu para o Bragantino, 2-0. Santos que vinha fazendo boas partidas, bons jogos, até de uma forma surpreendente, porque o Santos não tem um grande elenco. Mas não foi páreo para o Bragantino fez 2-0 e também conseguiu subir ali na tabela. E ali o jogo
mais esperado aí, talvez aí pela torcida do Palmeiras aí também, porque o Palmeiras está brigando com o Botafogo ali pela liderança, e o Palmeiras que empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Para mim, o Palmeiras foi prejudicado, o gol do Rony não estava impedido, para mim não estava, e até o ângulo que eles mostraram a imagem lá do lance do impedimento, que nós vamos mostrar, não fica claro, cara. Não fica claro. E aí o time da casa acabou sendo beneficiado, porque o Palmeiras saindo na frente, talvez a história do jogo pudesse ser outra. De repente o Atlético poderia ter empatado e sem problema nenhum, mas muito mais difícil correr atrás do resultado quando você sai atrás. E aí o Palmeiras fez 1-0 com um golaço, que seria uma pintura do Rony. O Palmeiras teve esse gol anulado e na sequência o Pavon fez 1-0 pro Atlético, e o Palmeiras depois com o Dudu, pequeno Dudu ali de cabeça, foi lá, empatou e deu números finais. Botafogo que sorriu com esse empate, né? Porque o Botafogo abriu uma vantagem aí, 5 pontos, a gente vai ver aí na classificação, e meio que tomou distância. O que eu volto a falar, não acredito nesse time do Botafogo que venceu ali o América por 2-0. Para mim é um cavalo paraguaio e continuo nessa tese, cara. Já tem um monte de gente falando, Edu, você vai queimar a língua, hein? Botafogo tá bem. Eu falei, cara, não se sustenta. Não se sustenta. E se eu tiver errado, eu vou vir aqui pedir desculpa a toda a torcida do Botafogo, mas para mim é um cavalo paraguaio. Não vai ter força e peito para poder levar o campeonato da forma que eles estão levando nesse começo, e daqui a pouco vocês vão ver aí se eu tenho razão ou não. E olha que a maior parte das coisas que eu falo aqui eu venho acertando. Então vamos ver, assim como eu dei o Curitiba como um dos rebaixados, né? Mas vamos ver. Tá lá a classificação, ó, Botafogo em primeiro com 21 pontos, 8 jogos e 7 vitórias, e o Palmeiras ali com 16. Então você vê que o Botafogo já deu essa distância. Então ontem o empate, teoricamente, foi um empate ruim para o Palmeiras, mas vendo o nível de adversário jogando fora de casa, não dá para lamentar, mas o Palmeiras tinha condição sim de sair vencedor se não fosse o erro da arbitragem no gol do Rony. O Palmeiras fica ali com 16 pontos seguidos do São Paulo, que ganhou e deu um salto ali na terceira colocação com 15, deixando o Atlético Mineiro aí com esse empate em quarto lugar com 14 pontos. Seguido de Grêmio, que venceu fora de casa, né, o Atlético Paranaense, que foi aos 14 também. Depois o Cruzeiro com 13, o Flamengo que empatou com o próprio Cruzeiro também, os dois estacionaram ali com 13 pontos. O Fluminense que perdeu para o Corinthians também com 13. O Fortaleza também com 13 pontos. Bragantino com 13, você vê que é uma sequência de 13 pontos ali para vários clubes, né? E aí virando a página, o Atlético Paranaense com 12 pontos ganhos. O Santos com 11 pontos, que vinha fazendo bons jogos e acabou perdendo aí para o Bragantino. O Internacional com 10, que venceu o América Mineiro, que está bem na Copa do Brasil, tinha vencido aí um jogo no Campeonato Brasileiro, mas que perdeu mais uma e continuou lá na zona do rebaixamento. O Inter foi a 10 pontos, o Corinthians foi para 8, para a 14ª posição. Curiosamente, os dois times que eu gosto muito, aí o Corinthians, que é o meu amor, minha paixão, e o outro que eu tenho um carinho, a Ponte, os dois na 14ª. A Ponte na Série B na 14ª posição e o Corinthians na 14ª na Série A. E o Cuiabá ali na sequência com 8 pontos, o Bahia, que eu falei que é um dos que vão brigar ali para não cair, 7 pontos, muito próximo, né, que é o primeiro time ali fora da zona do rebaixamento, que é o Goiás na 17ª, o primeiro ali dentro da zona, com 7 pontos ganhos. Depois o Vasco com 6, o América com 4 e o Curitiba, que não ganhou de ninguém, para mim é o time que já caiu, com 3 pontos ganhos, com 3 empates. Não venceu nenhum jogo Curitiba. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro, mas como sempre falo, assim como na Série B, na Série A tem muito campeonato pela frente. Mas vamos falar do Corinthians, Coringão que ganhou uma. Finalmente, desde quando eu cheguei na TV São Caetano, acho que é o segundo jogo, claro, o segundo jogo que o Corinthians vence só, cara. Eu já estou na TV São Caetano, já tem um pouco mais de 2 meses. 2 jogos, um jogo por mês. Tá difícil a minha vida aqui, mas graças a Deus o Corinthians venceu e tomara que daqui para frente seja só alegria e que pelo menos faça esses 45 pontos para Fiel respirar, para ir embora de vez essa coisa de que vão cair, vai cair aos cambal. Acompanha aí os melhores momentos de Corinthians 2, Fluminense 0. Aí, Cláudio, agora dá para falar um pouco. Melhores momentos,
do Corinthians, e eu estava aqui até batendo papo com o Cláudio, ia falar, ô Cláudio, dá pra gente conversar, bater um papo, mas a gente não pode colocar o áudio, né, porque não temos o direito de transmissão com áudio, então a gente vai analisar aí com vocês os melhores momentos que vocês estão vendo aí que o Fluminense começou indo para cima, né, e o Cássio aí já fazendo uma grande defesa, o Fluminense começou muito bem esse jogo, tá, e você pode ver que o primeiro tempo o Fluminense mandou no jogo. Tá aí mais uma grande oportunidade que o Fluminense teve e não aproveitou. Então o Corinthians no primeiro tempo teve muita dificuldade. O André, que joga de bola, esse André, hein? Muito bom jogador mesmo. E tá aí, o time do Diniz é um time muito bem encaixado e bem entrosado. Tá aí mais um lance de perigo, o Cássio fazendo uma defesa, né? E aí o Corinthians foi atacar os 45 do primeiro tempo com o Roger Guedes, que fez os 2 gols, mas foi a única jogada de perigo do Corinthians no primeiro tempo. E aí já é o segundo tempo onde o Corinthians teve uma proposta melhor, o Maicon tentando aí de fora da área e quase fazendo um golaço. Maicon que teve um erro aí nos jogos recentes do Corinthians e se abateu muito. Tá longe de ser aquele Maicon, mas que tá ganhando de novo aí a confiança, voltando a ser aí titular e tomara que o Maicon volte a jogar bola, porque a gente sabe que ele tem potencial para isso. E tá aí o criticado Matheus Bidu, né, que eu critiquei bastante. O Matheus Bidu fazendo a jogada lá pro gol do Corinthians, o Yuri Alberto escorou, e o Roger Guedes fazendo o primeiro. Numa bela jogada desse raçudo Rony, né? Que muita gente pega no pé do Rony, né? Mas o Rony tem muita raça, e foi através dele ali, do carrinho dele, que nasceu a construção da jogada do gol do Corinthians. E ali o Yuri cruzando e o Roger Guedes completando ali para fazer 1-0 e tirar esse peso. O Corinthians estava 374 dias, né, o Klaus, sem fazer um gol, iniciando fazendo um gol, sempre saindo atrás no placar. E o Corinthians fez ali o gol e deu esse alívio, mas você vê que o Fluminense ainda cria algumas possibilidades. Que o Corinthians só fez o segundo gol já praticamente nos acréscimos, né? E o Fluminense ali foi para cima, o Corinthians tentava se segurar da forma que dava e foi na base da raça mesmo. Olha ali, ó, lambança, e o Fluminense quase me empata ali numa falha ali, bobeira. E tá aí, eu acho que já o segundo gol do Corinthians foi já no desespero, né? O Fagner, que entrou depois, fez o cruzamento para esse golaço do Roger Guedes, que acabou salvando o Corinthians ali e explodindo a fiel torcida de vez, porque o Fluminense vinha bem, e tá aí o gol totalmente legal. O Corinthians vinha bem, mas depois que fez 1-0, se segurou, fez de tudo ali para não tomar um empate. Vocês viram ali dentro da área, quase a lambança ali, que se o Fluminense faz o gol, muito provavelmente eu acho que o Corinthians não ia buscar essa virada, ia terminar 1-1, e o Vanderlei ia ficar mais um jogo sem vencer. Mas graças a Deus o que estava dando tudo errado passou a dar tudo certo, né? Porque o Fluminense não fez o gol, o Cássio fez defesas, e o Corinthians venceu, e venceu um adversário com autoridade. E aí a gente vai acompanhar agora o Vanderlei Luxemburgo, né, seu Vanderlei Luxemburgo, que dessa vez na coletiva veio tranquilinho, sabe que eu sempre te elogio aqui, mas quando tiver que pegar no pé e tiver que questionar e cobrar alguma coisa, nós vamos, porque não achei legal a sua postura com a repórter lá no último jogo do Corinthians, onde ela te fez uma pergunta e você só quis falar das coisas boas, e você tem que falar das coisas boas como você falou agora na entrevista coletiva, mas quando tiver coisa ruim você também tem que falar, Luxemburgo. Mas essa entrevista de ontem, você foi bem, gostei, e nós vamos acompanhar agora o que o Vanderlei Luxemburgo falou. Você sobre a postura da equipe na partida de hoje, a gente vê um Corinthians mais equilibrado do primeiro ao último minuto, especialmente no segundo tempo. Eu queria saber se teve alguma conversa no vestiário sobre marcação-pressão, estratégias que vocês definiram para marcar o Fluminense, conseguir marcar o Ganso, jogadores importantes também. E também te perguntar se o Bruno Mendes no lugar do Fagner é uma questão puramente técnica ou uma questão física do Fagner também. Obrigado. Não é hoje, né? Porque nós ganhamos o jogo. Nós tivemos uma partida muito boa contra o Flamengo no Rio de Janeiro e perdemos o jogo. O rapaz que estava machucado foi lá para frente, surpresa, ninguém estava acostumado com um atacante de área, no caso ele, né, que pega bem a bola de cabeça, apareceu de repente do nada. Se ele não tivesse machucado, talvez não aconteceria, né? Nós tínhamos bem um controle do jogo. E depois jogamos contra um time muito difícil de jogar, que é o Argentino Júnior, na casa dele, um campo pequeno, apertado, bem pesado, e nós competimos lá também e conseguimos estar vivos na Libertadores, só dependendo da gente para poder chegar, né?
E hoje fizemos uma partida consistente. O que faltava, que eu tenho cobrado, né, assim, internamente, eu não gosto muito de falar essas coisas externas, porque não pertence a vocês, pertence a nós e pertence à análise de vocês, né? Nós temos que competir, porque o futebol ficou muito competitivo. Então, quando você iguala na competição, aflora o teu talento. Eles têm talento. A equipe do Fluminense, muito bem treinada pelo Diniz, e é uma das equipes que tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro, apontado por todos da imprensa, e se nós não competíssemos com ela, nós não conseguiríamos resultado, né? E a estratégia foi traçada contra uma equipe que sabe jogar bola, que junta bastante jogadores sempre do lado da bola, fazendo tabelinha, e nós conseguimos trazer eles para o nosso campo marcado. A marcação começa na intermediária, vai entregando, mas quando chega na entrada da área, está bem distribuído o time para poder finalizar, mas sem aquela finalização, né, contundente, né? E eu acho que nós encontramos ali aquele espaço ali do Yuri com o Roger, que eu venho trabalhando há bastante tempo, dos dois serem atacantes, né? São jogadores que se buscaram bastante no jogo hoje. Tivemos finalização de fora da área com o Maicon, que pega bem na bola. Uma série de coisas aconteceram boas. A volta do Renato ao time, né? Depois de cirurgia. O espaço ali na entrada da área me recorda muito bem que o Fluminense fez isso muito bem feito contra o Flamengo, né? Com um jogador a menos, né? Diminuir o espaço do Flamengo ali, né? Então ali é complicado. Ele tem que ter um passe muito preciso quando você congestiona a entrada da área, né? Então, os jogadores estão de parabéns. Essa vitória, a torcida do Corinthians, ela sabe identificar quando os seus jogadores se doam pelo resultado. É uma competição que aí nós vamos sair com desvantagem, mas são 180 minutos. Nós jogamos 90 minutos, saímos de vantagem, temos agora 90 minutos, mais um acréscimo para buscar a diferença. Corinthians é Corinthians. Corinthians, quando está assim, é complicado. Também, quando começa a vir assim, também é um foguete, né? Então, a torcida do Corinthians é fantástica, ela viu hoje ela atuando junto com a gente. Olha que nós estamos num momento difícil, né? Eu queria falar de um jogador hoje que não viajou com a gente, né? Viajou com a gente, mas não pôde jogar, que foi o Cássio. Ele perdeu 3,5 kg, porque ele está com uma gripe muito forte, né? Perdeu 3,5 kg e foi o Cássio que nós conhecemos. Guerreiro, determinado, fazendo defesas importantes, né? E assim, o futebol é muito legal, a gente tem que ver muito, eu procuro ver o lado bom, né? Antigamente eu já discutia mais com vocês, agora estou mais calmo, né? É de ver o lado bom, né, cara? Pô, nós ganhamos o Carlos Miguel, né? Eu não conhecia ele jogando, pô, falei, caramba, que jogador, parece um veterano. Então temos um jogador preparado para poder amanhã, quando o Cássio parar de jogar futebol, já está preparado aqui, entendeu? Não que o Cássio amanhã vai, não, ele tem uma longevidade ainda para poder. E você vê o Cássio hoje debilitado, entre aspas, porque senão a gente não colocaria para jogar. Mas é um jogador que gosta de decisão, cara, não quer ficar fora de uma decisão. Se ele tiver debilitado, ele vai assim mesmo, ele quer participar da decisão. Então eu queria elogiar o Cássio, porque é o capitão da equipe, tem que ser exemplo. Capitão de equipe, a gente acaba em campo amarrado, mas tem que jogar, para servir de exemplo. Boa noite, Vanderlei. Queria te ouvir um pouco. Aí, ó, o Vanderlei Luxemburgo falando, né? E eu tava aqui ouvindo o Vanderlei falando e conversando com o nosso diretor. Tá aí a coletiva do Luxemburgo, vocês repararam? O Luxemburgo, eu acho que até para ele até tomou a aguinha ali, ó. Também vou tomar uma aguinha aqui para que alívio, hein, Corinthians. Primeira vitória aí no comando do Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei, eu acho que tomou essa água até mais ou menos assim, ufa, conseguimos, né? E ali ele falando exatamente de como a equipe se comportou, falando ali do Cássio, né, que não jogou a última partida da Libertadores e que foi importante ontem no jogo do Corinthians, que fez ali algumas defesas importantes, mas também dizendo que o Carlos Miguel vem se preparando também para que o dia que o Cássio parar ou não tiver condições, o Carlos Miguel possa assumir o gol do Corinthians, e é um baita goleiro. Aí eu, particularmente, antes do Carlos Miguel chegar, eu não conhecia o Carlos Miguel. Acho que boa parte aí da torcida do Corinthians não conhecia o Carlos Miguel. Sabia que ele estava lá no Inter e até muitas pessoas comentaram, se fosse tão bom assim, o Inter não tinha liberado. Mas os jogos que ele fez no Corinthians, ele mostrou muita segurança, principalmente sair do gol, 2 metros de altura. Lembra, presta atenção, hein? Não estou comparando o Carlos Miguel com o Dida, pelo amor de Deus. Para mim, o Dida é o maior goleiro da história do Corinthians. Debaixo das traves, o maior goleiro da história do Corinthians, para mim, é o Dida. Tá? O Cássio ganhou muito título,
tem história no Corinthians, a gente respeita, mas goleiro, fundamentos é o Dida. Saída de gol, Dida não tomava gol de cobertura, Dida que é, nossa, multicampeão na seleção, na Europa, cara, nem compara, nem compara. Quem viu o Dida jogar, para quem viu o Dida jogar, sabe que o Dida debaixo do gol foi muito mais goleiro que o Cássio. E um baita pegador de pênalti também, enfim, para mim o Dida foi o melhor, e o Cássio, o defeito do Cássio é o quê? Justamente não sabe sair do gol, até hoje o Cássio não sabe sair do gol, você vê que o Cássio é todo estabanado para sair do gol, até gol olímpico ele já tomou lá na Arena Corinthians contra o Ceará, enfim, mas vamos falar das coisas boas, né? Eu só quis comparar aqui que o Carlos Miguel, ele lembra muito o Dida no sentido de estatura e da frieza para sair do gol, né? Principalmente quando a bola vem alçada na área, ele sai com muita segurança. Então é só essa comparação, tá? Porque o Carlos Miguel ainda pode vir a ser um baita goleiro, pode ser aí se tornar um grande goleiro do Corinthians, mas muito longe ainda de ser um Dida, que para mim é o maior de todos. E aí o Vanderlei Luxemburgo falava também sobre isso, enfim. Esse foi o Corinthians, essa foi a entrevista do Luxemburgo, fiel torcida. Graças a Deus ganhamos um jogo e isso é o que importa, e vamos ver agora a sequência do Corinthians, como que essa equipe se comporta, principalmente nas decisões que vem agora pela frente, que daqui para frente é decisão, meu irmão. É o Del Valle lá tendo que ganhar lá dentro para poder se classificar na Libertadores, ou pelo menos chegar aí na segunda colocação desse grupo para decidir com o Liverpool em casa, e depois o Atlético Mineiro na sequência para a gente ver o que vai acontecer nessa Copa do Brasil. Então vamos ficar de olho, qualquer novidade e informação do Corinthians a gente vai trazer para vocês, tá bom? Agora vamos falar do Palmeiras, Palmeiras que foi lá jogar contra o Atlético Mineiro, prejudicado. Para mim o Palmeiras foi, eu não diria operado, tá? Eu não diria operado, é um lance muito difícil, mas muito ruim para a equipe do Palmeiras, que vem brigando ali pela liderança do campeonato. E o Palmeiras, na minha opinião, foi prejudicado sim, porque o Rony fez um golaço e para mim não estava impedido. A gente vai acompanhar agora os melhores momentos dessa partida e depois o Rony vem para falar sobre a questão do gol. O Rony que foi humilde pra caramba lá na entrevista dele, um menino simples, cara super do bem, até falou, faz parte e tal, não sei o que, não veio esbravejar, xingar o árbitro, muito pelo contrário, ficou chateado, mas foi super humilde na entrevista dele. Vamos acompanhar os melhores momentos e depois vocês vão ver a entrevista do Rony aí. Tá aí, ó, o Palmeiras, que foi esse gol do Rony, ó. Chutão lá pra frente, bate e rebate ali na zaga, o Rony briga e faz esse golaço. Cara, que golaço. Eu me arrisco a dizer que esse seria um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Olha que golaço, ele domina ali de cabeça e meio que uma meia bicicleta ali, né? Uma bicicleta, ele faz esse golaço aí, cara. Olha que golaço. Ó, golaço e seria um dos mais bonitos aí do Campeonato Brasileiro. E tá aí a arbitragem que acaba anulando o gol, e depois os repórteres, pessoas ali mostraram para o Rony que o gol não estava impedido e a arbitragem errou dando impedimento. Que triste, né? Porque foi um golaço do Rony. E aí, na sequência, o Atlético Mineiro vai para cima do Palmeiras, né? Começam a se criar as jogadas, o Everton ali faz a primeira defesa, tá aí a segunda que o Everton faz também, e o Gustavo Gomes acaba afastando, o Atlético cresceu, né? Que a torcida explodiu depois da anulação do gol do Palmeiras, e o Atlético foi para cima. Mas foi um jogo muito bem equilibrado, tá? Tá aí o erro do Gustavo Gomes ali, que dificilmente a gente vê o Gustavo Gomes falhando e errando da forma que ele errou, e foi através da falha dele que saiu o gol do Galo. Então, o Atlético fez aí o seu primeiro gol, né, da partida, o único gol do Atlético aí que saiu na frente com 1-0 na falha lá atrás do Gustavo Gomes. E ali sem chance para o Everton, né, que acabou não tendo muito o que fazer, matou o Everton ali, o Galo saiu na frente. E depois o Palmeiras vai para cima, né, já no segundo tempo. O Palmeiras reage, e quem vai fazer o gol do Palmeiras é o Dudu, hein? O Dudu, pequeno Dudu, gol de cabeça. Fazendo o gol ali do Palmeiras, empatando e indo comemorar com a torcida, né? Esse elenco do Palmeiras é fantástico, cara. Eu falo que o Palmeiras vai brigar por tudo esse ano, por Libertadores, por Copa do Brasil. É um baita elenco, é uma equipe que dificilmente perde. Em casa, fora de casa, é uma equipe muito consistente, fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, mas o jogo terminou empatado, e como falei, quem sorriu com isso foi o Botafogo, né? Tá aí mais uma oportunidade aí do
time do Atlético Mineiro, que tentou criar. E no final do jogo ali o Atlético ainda teve essa chance ali de matar o jogo e não conseguiu, né? Com o Igor Gomes, né? Que era do São Paulo. Olha que gol ele perdeu, cara. Se a bola vai no gol ali, o Everton não tinha nem o que fazer. Olha ali, ó. Ele meio que deu de 3 dedos ali, cara, e perdeu o gol que seria o gol da vitória do Galo. E ali, agora tem o Rony. Vamos acompanhar a fala do Rony lamentando o gol anulado, que a arbitragem infelizmente anulou o gol do Rony, que pra mim estava legal. Acompanha aí. Cara, não sei nem o que te falar. Eu acho que eu acabei de olhar o lance ali no... Pra mim não tava, né? Mas faz parte, como o juiz falou, é erro lá de cima. E a gente fica triste por isso, mas faz parte do futebol. E infelizmente no lance ali a gente acabou pecando, mas também faz parte do futebol, a gente não vai só acertar. Agora é voltar pro segundo tempo mais ligado, empatar o jogo e quem sabe virar e sair com resultado positivo, que é o nosso intuito. Obrigado ao Rony. Só para explicar, Rogério, ele viu o lance no celular aqui do pessoal da assessoria de imprensa do Palmeiras. Ele se referiu ao lance do gol, claro, anulado, gol marcado. Tá aí a entrevista coletiva do Rony, e ali no finalzinho você vê que o repórter ainda fala, né, que o Rony foi assistir lá no celular da imprensa para saber se o gol estava anulado ou não, e foi através dali que o Rony viu. E essa entrevista dele não foi após o jogo, foi no final do primeiro tempo, que ele fala, vamos tentar buscar aí o empate, a vitória e tal. Mas você viu a humildade do Rony? Mesmo assim ele, cabeça tranquila, foi bem na resposta, não xingou ninguém, não agrediu ninguém, muito pelo contrário, falou que até o árbitro falou, pô, foi erro lá de cima. Então, o seu árbitro deveria, né, ir lá olhar, né, lá no VAR, lá e falar, não está impedido não. Mas enfim, passou, o Palmeiras foi prejudicado, mas foi uma pena porque seria uma pintura do Rony se esse gol tivesse validado. E agora, na sequência, tem o Portuga, né, Abel Ferreira, dando entrevista coletiva, né, e aí ele vai explicar, cara, o Abel Ferreira é um barato. Coloca o Abel Ferreira aí para falar, por favor. Antes de começarmos a coletiva, fazer aqui um esclarecimento. É uma vez que aqui todo mundo gosta de transformar um copo d'água numa tempestade, esclarecer aqui alguns detalhes. Primeiro, passou-se aqui uma discussão ou uma confusão ali no túnel entre o nosso diretor desportivo e um dos assistentes de arbitragem. E tinha ali, não sei se eram repórteres ou quem eram, a filmar tudo. E eu peço desde já desculpa se me excedi, porque são coisas de futebol, são coisas que estão dentro de futebol e isto é muito nosso, mas infelizmente hoje toda a gente tem câmaras e telemóveis em todo lado. Peço-me desculpa se me excedi, a minha intenção foi só, isto é de futebol, há coisas que a imprensa não tem que saber, mas antes que isto vire uma tempestade, porque já sei como é que isto funciona aqui, são coisas que se passam no futebol e está aqui só esta introdução esclarecida antes que isto vire uma tempestade. Abel, queria que você falasse da arbitragem em si, do gol do Rony de bicicleta. Arbitragem... Só mais uma coisinha, além do lance polêmico, eu percebi que você conversou muito com o quarto árbitro, né? Em alguns momentos você até se desculpou com ele, então estava rolando um clima ali entre vocês. Aí você tentou presentear o quarto árbitro com a camisa do Palmeiras também, ali naquele momento do Anderson Barros, nervoso. Queria que você falasse um pouquinho de todo esse contexto. Foi exatamente nesse, ainda bem que falas nisso, foi exatamente nesse contexto. Achei que o quarto árbitro teve, pelo menos comigo, um comportamento que eu particularmente gostei. Ele fala comigo, não fala com o árbitro, fala comigo. E a verdade foi essa. Quando eu fui presentear o árbitro com a minha camiseta, presenciei essa discussão toda que deve estar para aí em alguns jornalistas, ou quem lá estava, porque eu nem sei se eram jornalistas, se era torcedor ou o que era. Estávamos ali todos ali. E a única coisa que fui afastar, nem me lembro muito bem o que é que eu fiz. Era um repórter da Globo Minas. Era pronto, mas se era, eu não reparei, achei que há coisas que têm que ficar nossas, têm que ficar dentro do futebol, mas pronto, foi só isso. Em relação ao árbitro, realmente ele teve paciência comigo, ouviu algumas situações que foi, por exemplo,
A primeira transição do Arthur, que na minha opinião é amarelo, ele não deu. Aquela entrada por trás logo a seguir no Veiga, que era amarelo, ele não deu. E a primeira falta que o menino faz, ele deu amarelo. Falei com ele a seguir outra vez a questão do lance do gol, eu não vou falar. Falo só da questão. Tá aí, né, um pouquinho da entrevista do Abel Ferreira. Cara, eu sempre falo, sou fãzaço do Abel Ferreira, é engraçado ele falando. Ele estava explicando algumas coisas ali, que foi justamente uma discussão que teve ali na saída do primeiro tempo no túnel ali do Palmeiras, ali, com alguns integrantes da comissão, com a arbitragem, enfim. Mas, cara, de verdade, eu não vou nem levantar a bandeira para isso daí, porque o Abel Ferreira não fez nada demais. Ele foi ali simplesmente tentar, e aí alguns falaram que ele foi ignorante, que ele foi arrogante, que ele foi não sei o que. Cara, não vou nem levantar a bandeira para isso daí, porque o Abel Ferreira é sensacional. Ele é o melhor técnico hoje no futebol brasileiro. A melhor equipe hoje no futebol brasileiro é o Palmeiras, tá? Goste vocês ou não, mas é o Palmeiras o melhor time do Brasil hoje aí, que é uma equipe que vai fazer de tudo para conquistar títulos, e é uma equipe que se estruturou para isso, né? Que hoje a Sociedade Esportiva Palmeiras seja um exemplo para outros grandes clubes como o Corinthians, como o próprio São Paulo, o próprio Santos, para que essas equipes se reestruturem também e consigam competir de igual para igual, ganhando títulos, principalmente, como o Palmeiras vem ganhando. Porque o Palmeiras se estruturou para isso. Então hoje você vê o Palmeiras chegando em tudo, brigando por Brasileiro, por Copa do Brasil, por Paulista, por Libertadores, é mediante a esse trabalho incrível do Abel Ferreira junto com esse elenco e da sua diretoria, da Leila Pereira, que é uma baita de uma gestora. Então, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. E agora, na sequência, vamos colocar aí os melhores momentos do jogo de São Paulo. São Paulo que venceu o Goiás 2-1 e despachou aí o time de Goiânia para a zona do rebaixamento. Acompanha os melhores momentos. Tá aí o primeiro lance aí já do jogo, o Goiás foi para cima, tá? E quase criou a primeira situação, e o Goiás jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Foi muito injusto a derrota do Goiás, tá? Então o Goiás está aí indo para cima, e aí nós já vamos ver o gol do Goiás. Ó, o primeiro gol da partida foi do Goiás jogando muito bem, tá? Então o Goiás foi para cima, fez 1-0, jogou bem contra o São Paulo dentro do Morumbi, mas infelizmente a equipe de Goiânia não conseguiu segurar e acabou sofrendo a virada. O gol do São Paulo, que a gente vai ver logo na sequência aí, é um gol até que foi ali um gol meio que chutou e na sorte. Olha essa defesa do goleiro de São Paulo, antes do gol de São Paulo, olha a defesa. Olha que defesa desse menino, cara. Sensacional, salvou o São Paulo de sair ali perdendo de 2-0 no primeiro tempo, que talvez pudesse ser até mais difícil a reação. E aí nós vamos ver o gol de São Paulo, uma bola que o Tadeu, hein? Dava para ter pego, hein? Dava para ter pego e o Tadeu acabou não conseguindo fazer a defesa, a bola desviou, mas dava para ter defendido, e ali o São Paulo empatou o jogo. Olha lá, ó que falha do Tadeu. E ali o Pablo Maia, né? E aí o São Paulo depois, numa falha aí, quase leva o segundo gol também. Então, vocês veem que a equipe do Goiás jogou bem. E mais uma grande defesa do goleiro de São Paulo. Baita goleiro, hein? Baita goleiro. Bom goleiro, fazendo grandes defesas e grandes jogos. Não foi só nesse jogo, não. Vem se destacando o goleiro de São Paulo. E tá aí de novo, olha a defesa, cara. Baita defesa. O melhor em campo para mim foi o goleiro de São Paulo ontem. O melhor em campo foi o goleiro de São Paulo. E aí, por isso que eu falo, quando as pessoas não assistem o jogo, os melhores momentos, vê o resultado, acha que o São Paulo ganhou mais uma, né? Mas foi difícil pra caramba o jogo contra o Goiás. E o São Paulo foi fazer o gol da virada só lá perto do final do segundo tempo. E o São Paulo vem se especializando nisso, né? De ganhar os jogos, tá aí no final do segundo tempo, sempre nos acréscimos, tá aí a revisão, né, para saber se o gol de São Paulo estava anulado ou não estava anulado. Tá aí, ó, revisão do gol de São Paulo. E esse foi o gol que o juiz deu impedimento, né? E o jogo já estava lá nos acréscimos. E aí o São Paulo agora sim vai fazer o segundo gol no final do jogo. O gol estava impedido e esse daí não teve como, né? Bate-rebate ali, sobrou e o São Paulo faz a virada. Tá aí o segundo gol de São Paulo, que venceu o jogo
e deu um salto ali entrando no G4. E é isso, galera. Dá para colocar, diretor, rapidinho, se der colocar o jogo do Bragantino e Santos aí também, só para a gente falar um pouquinho do Santos. Aí, ó, Bragantino e Santos. A gente ia encerrar aqui, mas dá para correr aqui rapidinho para mostrar o Santos que perdeu de 2-0 para o Bragantino, os melhores momentos aí do jogo. O Bragantino que vence o time do Santos que vinha se encontrando, né? O Santos que não tem um grande elenco, não tem grandes jogadores, mas vinha fazendo bons jogos. E o Santos que acaba aí sofrendo essa derrota que para o Bragantino foi de extrema importância. Tá aí uma tentativa do time do Santos de ir pro ataque e fazer o gol, mas quem vai sair na frente é o Bragantino, tá? Tá aí um lance, esse goleiro do Santos é outro goleiro muito bom, né? Gosto muito desse menino aí, o João Paulo, cara. Que goleiro, né? Que baita goleiro é o João Paulo. E aí o Bragantino continua indo pra cima, é sempre difícil, né, jogar com o Bragantino lá. E o Bragantino vai fazer o seu primeiro gol. Aí, tá aí mais uma... Aí o primeiro gol do Bragantino, exatamente isso. Achei que era outra defesa do João Paulo, mas aí foi o primeiro gol já do Bragantino, fazendo 1-0. Tá? Golaço ali. Alguns falaram que o João Paulo falhou, tá? Outros falaram, dava para ele ter defendido. Eu não acho, cara. Eu não acho que ele falhou, não. E o Bragantino, depois, indo para ataque, vai fazer o seu segundo gol, né? A equipe de Bragança Paulista ali. Aí a defesa do João Paulo, que eu achei que fosse antes do gol, tá certinho. A defesa do João Paulo, que é um baita goleiro, né? Um baita goleiro. Ali os jogadores do Santos pediram falta nesse lance aí, tá? Os jogadores do Santos reclamaram muito. E tá aí, cara, a defesa do João Paulo, né? Que se sai o gol ia dar uma confusão tremenda, mas o João Paulo ali também salvando a equipe do Santos. E o Bragantino já no segundo tempo, praticamente mata o jogo, né? Fazendo o seu segundo gol, que vai ser na sequência ali, o Elinho tentando. E o Bragantino apertando o time do Santos, indo pra cima, tá aí mais uma tentativa. E o João Paulo fazendo mais uma baita defesa. O Bragantino jogou muito bem esse jogo. Muito bem mesmo. Tá? E aí o Bragantino depois vai fazer na sequência o segundo gol, que já é agora no próximo lance, se eu não me engano, já é o próximo gol agora do Bragantino. Tá aí mais uma vez, jogada na área ali do Santos, e o Bragantino indo para cima. E o João Paulo fazendo uma baita defesa, né? E aí essa sequência do gol já do Bragantino, que foi ali num bate-rebate na zaga do Santos e a bola acabou passando e entrando, ó. Tá aí o segundo gol do Bragantino, que deu números finais ao jogo. Bragantino 2, Santos 0. É isso, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado por vocês terem acompanhado o nosso programa até aqui, a Voz das Arquibancadas. Nos encontramos na quinta-feira, se Deus quiser, com mais um programa Voz das Arquibancadas. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a todos. Tamo junto e vai Corinthians, ganhamos uma! Rumo ao título? Não, menos, mas valeu a vitória. Um abraço, tamo junto.